Senhor Jesus, permanente inspiração de nossos caminhos, abre-nos por misericórdia, como sempre, as portas excelsas de Tua providência incomensurável. Doador da vida, acorda-nos a consciência para semearmos ressurreição nos vales sombrios da morte. Distribuidor do sumo bem, ajuda-nos a combater o mal com as armas do Espírito. Príncipe da paz, não nos deixes indiferentes à discórdia que vergasta o coração de nossos companheiros sofredores. Mestre da sabedoria, afugenta para longe de nós a sensação de cansaço à frente dos serviços que devemos prestar aos nossos irmãos ignorantes. Emissário do amor divino, não nos concedas paz, enquanto não vencermos os monstros da guerra e do ódio, cooperando contigo em tua augusta obra terrestre. Pastor da luz imortal, fortalece-nos para que nunca nos intimidemos perante as angústias e desesperos das trevas. Distribuidor da riqueza infinita, supre-nos as mãos com teus recursos ilimitados, para que sejamos úteis a todos os seres do caminho que ainda se sentem minguados de teus dons imperecíveis. Embaixador angélico, não nos abandones ao desejo de repousar indebitadamente e converter-nos em teus servidores humildes onde estivermos. Mensageiro da boa nova, não permitas que nossos ouvidos adormeçam ao coro dos soluços dos que clamam por socorro nos círculos do sofrimento. Companheiro da eternidade, abençoa-nos nas responsabilidades e deveres, não nos relegues à imperfeição de que ainda somos portadores. Dá-nos, amado Jesus, o favor de servir-te e que o Supremo Senhor do Universo te glorifique para sempre. Assim seja.
que nos abraça com tanto carinho, vocês aqui presencialmente e todos os amigos que nos assistem pela TV Nova Luz, a nossa casa espírita virtual. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje terei uma palestra com o nosso querido amigo Américo Nunes. Ele vai falar sobre o capítulo 32, Em Nossa Luta, do livro Vinhas de Luz. E eu vou agora ler o capítulo, para depois o Américo falar, desmembrar isso de uma forma boa, que a gente vá entender tudo aquilo que Emmanuel nos trouxe. No início tem uma passagem da Bíblia, né? Nas cartas de Paulo aos Coríntios, do capítulo 13, versículo 10, que diz assim: segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Associações de forças menos esclarecidas no bem e na verdade, somos tentados a movimentar processos de aniquilamento. Companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia, intentamos abandoná-los de vez. Cooperadores indecisos, endurecidos, deixei que é imperfeito. Amado, querido amigo das vidas, pastor de nossas almas, aqui estamos, Senhor, reunidos em seu nome, juntos nesse momento, e que possamos estar sempre, Senhor, ligados ao seu coração, ligados às luzes que refletem do seu coração sobre nós, que possamos estar sempre, Senhor, unidos no seu evangelho de amor. Nos ajude, Senhor, nos proteja e nos guarde. Que o nosso querido Américo, que hoje irá... Para a carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 10. E quando eu olhei isso aqui, eu já pensei logo assim, nossa, graças a Deus, estou lendo algo que disso aqui eu estou livre. Porque às vezes a gente vê as pessoas que cometem coisas bem erradas nesse mundo, e a gente olha aquilo ali e a gente pensa assim, nossa, fulano bem que podia ser eliminado, para não falar algo mais pesado, né? E quando a gente frequenta então os grupos de WhatsApp, que não tem só pessoas da nossa religião, que não tem só pessoas religiosas, isso se manifesta de uma maneira ainda mais aberta, né? As pessoas, quando acontece qualquer um que seja mais desligado, mais fora ali da lei, as pessoas já logo desejam que aquela pessoa ali seja completamente eliminado da face da terra, e declaram isso, né, com aquelas palavras ainda bem pesadas, bem difíceis. E sempre que acontece isso, eu tento conversar, tento explicar, né, que não devemos abandonar aquele companheiro de vez, porque é alguém indesejado, alguém que comete coisas equivocadas. Eu também estou entrando nessa frase de Jesus. Cooperadores endurecidos, pensamos em deixá-los ao desamparo. Aí isso tudo aqui comecei a lembrar de mim. Eu falei, nossa, já pensei em deixar aquelas pessoas mais duras, abandonadas, deixá-las bem longe de mim. Já tentei abandonar as pessoas do meu trabalho que são difíceis, deixá-las abandonadas à própria sorte, como a gente diz. Manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica, nossos ímpetos iniciais resumem-se a propósitos de sufocação violenta. Então, quando nós conseguimos enxergar alguma ideia diferente da nossa, alguma manifestação diferente da nossa, que esteja em desacordo com o que nós entendemos como a moral evangélica, nós tentamos ir lá e sufocar aquelas pessoas. E os espíritos então nos dão conta que essa
A advertência de Paulo de que nós viemos para a edificação e não para a destruição é muito mais ampla do que nós pensamos. Ela não vale apenas e não basta eu simplesmente não desejar a morte dos outros. Não adianta simplesmente eu falar, mas eu não quero que mais ninguém morra, eu não desejo mais que ninguém morra. Aquelas frases, e aí eu vou falar algumas delas aqui, né, que a gente ouve o tempo todo. Às vezes tem alguém dirigindo mal na rua e andando em alta velocidade, e quantas vezes a gente ouve alguém falar, tomara que encontre o primeiro poste. Se morrer sozinho tá bom, tomara que não leve alguém. Ninguém nunca ouviu falar isso não, né? Ninguém ouviu essas frases não, né? Quando a gente vê alguém cometendo um crime qualquer, a gente fala, não encontra alguém para acabar logo, e aí falam aquelas coisas terríveis também. Sendo que os Espíritos nos falam que, claro, a necessidade ou a vontade de destruir mesmo a vida do outro, é óbvio que é o grau mais alto desse nosso instinto de destruição. Mas eles explicam que não basta eu simplesmente não querer a morte das pessoas, porque abandonar as pessoas completamente para trás, porque são difíceis, porque cometem erros, também é um instinto de destruição, porque é como se aquela pessoa tivesse morrido para mim, é como se para mim aquela pessoa não existisse mais. Querer calar as pessoas que manifestam-se de maneira contrária àquilo que eu acredito, também é fruto do meu instinto de destruição, porque mais eu deveria querer mais, se eu entendo que aquela pessoa está equivocada, e não é para a gente compactuar com o equívoco, nem com o erro, mas se eu entendo que aquela pessoa está equivocada, o que eu deveria fazer é tentar conversar com aquela pessoa, para poder ver se eu consigo levar aquela pessoa para o caminho que eu considero correto, em vez de tentar sufocá-lo. Algo que contrarie as ideias e os programas pessoais, nossa intolerância cristalizada reclama destruição. Entretanto, qual a finalidade dos poderes que repousam em nossas mãos, em nome do divino doador, do nosso Pai maior, do nosso Deus que nos deu tudo? Qual a finalidade? Responde-nos Paulo de Tarso com muita propriedade, esclarecendo-nos que recebeu faculdades do Senhor para edificar e não para destruir. Então todos nós viemos ao mundo para edificar. A lei de destruição existe, mas não é para o homem sair por aí destruindo nada. Quando Deus percebe que em algum momento algumas questões precisam ser alteradas, até por meio da destruição, e está na doutrina falando sobre a lei de destruição, Ele arruma uma forma natural daquilo ali acontecer, através da natureza, e não é necessário que a gente faça isso. Nenhum de nós tem que ser instrumento da destruição. Não é para isso que nós viemos a esse mundo. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Renovemos para o bem, transformemos para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. A nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante. Eu vinha para cá, enquanto eu estava no caminho, vindo para cá, eu vinha pensando sobre isso aqui. E eu falei, onde a gente encontra essa necessidade de salvar as pessoas, ainda aquelas que erram, de edificar em vez de destruir no Evangelho? E aí eu me recordei daquela série das 3 parábolas que são contadas por Jesus, estão relatadas em Mateus no capítulo 18, versículo 12, 14 e seguintes. A primeira dela, em que Jesus fala sobre a ovelha perdida, e ele diz assim: qual é o pastor
que, tendo 100 ovelhas e perde uma delas, ele não deixa aquela ovelha para trás e vai então procurar aquela que se perdeu, mostrando para a gente que cada ovelha importa. E quando a gente olha, essas parábolas seguem, essas 3 parábolas, uma é dessa da ovelha perdida, a outra é do dracma perdida, e ela acaba com a parábola do filho pródigo. E então no dracma ele diz: e qual é a mulher que tendo 10 moedas e tendo perdido uma, qual é a mulher que não varre o chão, não levanta os móveis, não caça para poder achar aquela moedinha que perdeu? E quando perdeu, então, e quando acha, então comemora por ter achado. Essas 2 primeiras parábolas, antes de chegar na terceira, que é o filho pródigo, Jesus utiliza o que as pessoas daquela época, e aliás até o momento nós também, em certo modo, o que elas tinham como mais importante, que eram os seus bens e o seu dinheiro, porque as ovelhas eram consideradas como sendo posses das pessoas. Quem mais ovelhas tinha, mais poder tinha, mais dinheiro tinha, mais condições tinha. Então, quando ele diz essa parábola, falando que quem tem 100 ovelhas e perde uma vai lá buscá-la, é porque as pessoas que tinham seus bens, tanto a ovelha quanto a moeda e etc., elas não abrem mão de perder uma moedinha sequer, não abrem mão de perder uma ovelhinha sequer. E aí a gente pensa, a gente tem tanto amor assim, é uma moeda que cai, a gente busca até achar. Como é que nós vamos abandonar as pessoas que estão ainda em equívoco? Como é que nós vamos abandonar? Américo, isso significa então que eu tenho que compactuar com o erro? Vejo alguém cometendo alguma coisa errada, fazendo algo equivocado, e eu vou lá e digo que aquilo está tudo bem? Não, Jesus jamais falou isso, mas Jesus nos ensinou a fazer a diferença entre o pecado e o pecador. Jesus, ele o tempo todo na sua vida, durante toda a sua passagem por aqui, ele mostrou para a gente que nós temos que estar sempre buscando acabar com o pecado em nós, acabar com todos os erros do ser humano, buscar nos melhorarmos a cada dia. Mas o tempo todo ele mostrou também que isso é diferente de eu querer aniquilar ou destruir o pecador. Por quê? Porque ele mostra para nós que todos nós temos algum problema. E se nós quisermos aniquilar o pecador porque ele tem o seu pecado, porque ele tem os seus erros, na verdade nós iríamos eliminar todo mundo da face da terra. Deixa eu pegar um exemplo ruim aqui, que eu estou vendo que não tem ninguém. Imagine hoje que tivesse uma moça aqui, uma senhora, com aquela mini saia assim, e acontece às vezes, a gente vai nos centros falar e às vezes tem pessoas assim que vão praticamente nua, acontece. Não é adequado, é óbvio que a gente deveria se vestir de uma maneira mais adequada, né? Com mais roupa, mas acontece. E aí vocês imaginem a seguinte situação: quando isso acontece, logo as pessoas em volta começam a se acotovelar, fazer, olha lá fulano, como é que pode? Como pode fulana fazer isso? Como pode ela vir? Olha, eu tinha que proibir ela de vir aqui. Sendo que essa pessoa que faz isso, essa pessoa que está ali falando mal da pessoa que veio com a roupa extremamente curta, quase nua, é uma pessoa que, via de regra, ela não vai falar só daquela. Porque quem fala de um, normalmente vive a sua vida para falar mal de todo mundo. A regra é essa. Normalmente, quando você vê alguém falando mal de alguém, cuidado, quando você der as costas, aquela pessoa vai falar mal de quem? De você. É assim que funciona. As pessoas que são maledicentes, isso está na doutrina, fala sobre a maledicência, que é um dos erros do ser humano. As pessoas que são maledicentes, elas não falam mal só de uma pessoa,
elas saem daquela pessoa e daqui a pouco elas vão estar falando de outra. E aí aquela pessoa que é maledicente, ela pode até num determinado momento, se a gente chegar para ela e falar, puxa, mas é tão errado você ficar fazendo fofoca, não faça isso não. E ela vai falar assim, mas pelo menos eu ando composta dentro do centro espírita. Aí chega para outra pessoa e fala assim, puxa, mas você não acha que você deveria vestir uma roupa adequada, não vir para o centro espírita com uma roupa tão curta, tão chamativa e tudo mais? E ela vai falar, mas pelo menos eu não sou fofoqueiro. Ou seja, a gente sempre vai ter um ou outro erro. É impossível que nós, seres humanos, não tenhamos nenhum erro. Esse da maledicência, por exemplo, eu tenho. De vez em quando eu falo mal dos outros, sabe? Eu me arrependo tanto, peço desculpa depois. Mas quando eu vejo, eu já estou falando mal. Aliás, a maledicência é algo tão forte que parece que ela até atrai mais as pessoas do que falar bem. Porque se você chega num lugar qualquer e está aquele grupinho com 5 pessoas falando mal de alguém, que nunca está ali, sempre se fala de alguém que está longe, e aí tem um grupo de 5 pessoas e chega uma 6ª pessoa ali, se você puder apostar, se falarem assim, vamos apostar aqui, essa pessoa que está chegando agora, a 6ª, ela vai defender o fulano, ou ela vai participar da maledicência e vai acrescentar alguma coisa? Apostem, vocês vão ganhar. Essa pessoa vai entrar para falar mal também. Quando ela escutar que estão falando do fulano ou da fulana, ela vai chegar assim, vai entrar no grupinho e vai falar, inclusive, vocês não sabem o que eu sei. E ela vai lá e acrescenta algo de ruim também. Essa é a maledicência. Então, qualquer um de nós, se olhar sinceramente no espelho, vai ver que temos sempre algum defeito. Sempre. A pessoa que não anda nem de roupa nua dentro do centro espírita e nem é maledicente, às vezes ela é extremamente apegada à matéria. É alguém materialista ao ponto de não conseguir, sequer ajudar os outros, porque quer tantos bens, quer tantas coisas, que não consegue se desprender. Às vezes há familiares, pessoas do seu lado precisando, e a pessoa olha e fala assim, não, mas eu não vou deixar de fazer minha viagem para ajudar fulano, não, mas eu não vou deixar de comprar esse carro que eu estou juntando dinheiro aqui para comprar, para ajudar Beltrano, ele que se vire. Por quê? Porque são extremamente apegadas às coisas materiais. A gente olha e fala assim, mas eu não sou assim. Só se a gente não olhar direitinho no espelho que a gente não vai enxergar erro nenhum. E felizes são aqueles que olham no espelho e enxergam algum erro, porque pelo menos terão o direito de corrigir, terão a possibilidade de olhar e falar, eu preciso mudar isso em mim. Porque se hoje eu chegar em casa, olhar para o meu espelho e falar assim, espelho, espelho meu, não vou perguntar se é bonito não, que eu sei o que o espelho vai responder, vai ser sincero, vai ser brabo, não vou gostar da resposta. Mas se eu perguntar, espelho, espelho meu, eu tenho algum erro ainda? E o espelho responder dentro da minha alma, da minha consciência, que eu não tenho, a situação está mais grave. Porque eu não cheguei nem no primeiro estágio, que é reconhecer o que eu tenho que mudar. Há pessoas que não conseguiram sequer reconhecer que precisam mudar algo. E se nós estamos aqui nesse mundo, a maioria de nós, perdão se tiver um anjo aqui, eu sempre falo isso, porque a gente tira pela gente, né? Como eu ainda tenho um monte de dificuldade, mas se tiver alguém aqui que olha no espelho e fala assim, eu não tenho nada para mudar, eu já estou bem como cristão, está tudo legal, é mais fácil que a gente seja um iludido do que seja um espírito de luz ou alguém perfeito. Porque espíritos
perfeitos aqui, missionários, que vieram a esse mundo para cumprir missões, tem. Mas são tão poucos, que vai ser muito difícil ser um de nós. A maioria de nós olha para o espelho e não enxerga o seu defeito, porque ainda somos iludidos, porque ainda não conseguimos nos enxergar de fato como somos. Então, quando nós recebemos essa mensagem de Paulo, que nós viemos para a edificação, mas não para a destruição, que nós não devemos querer aniquilar as pessoas que ainda estão em erro, isso mais do que mais do que uma noção de altruísmo, de amor ao próximo, isso é uma regra de sobrevivência. Porque se todos começarem a aniquilar aqueles que são errados ou que cometem alguma coisa equivocada, em breve não existirá ninguém, porque todos nós ainda cometemos. Vai uma pessoa falar da roupa curta da outra, e a outra vai falar que pelo menos não é maledicente, e assim vai. Qualquer momento que nós pegarmos pessoas falando mal das outras, sempre vai haver nela também um mal, sempre vai haver. Então por isso que Jesus nos ensina que não importa que eu tenha 100 ovelhas, não importa quantos filhos Deus tem que estão dentro do seu evangelho, que estão dentro da moral, se apenas um sai dali, esse um vai ser buscado. Deus não quer que nenhum de nós se perca. Mas Deus também dá para a gente, com essas 3 parábolas, uma questão muito importante que às vezes passa despercebida na leitura delas. Deus passa para a gente uma noção gradual de responsabilidade de acordo com a nossa maturidade. Américo, eu não entendi nada agora. Calma. Quando Jesus traz, através dessa inspiração divina, essas 3 parábolas, ele primeiro fala da ovelha, depois ele fala sobre o dracma, a moeda que foi perdida e que a mulher não fica satisfeita enquanto não encontra aquela moeda. Quando Jesus traz essas parábolas, ele vai mostrando para a gente a gradação e os valores e a evolução moral, a nossa evolução, a nossa maturidade, porque no final ele acaba a parábola falando sobre pessoas. Ele fala sobre a parábola do filho pródigo, que é aquele filho, não vou ler a parábola toda, a maioria já deve ter lido, quem não leu ainda leia, que ela é maravilhosa, mas é aquele filho que chega para o seu pai e fala assim: pai, eu quero sair por aí rodando ao mundo, eu tenho direito a uma parte dessa herança aí, metade do que o senhor tem é meu, então me adianta essa herança aí, porque eu quero sair por aí, rodar o mundo. E o pai vai lá, pega a metade dele, entrega a ele em dinheiro, e ele sai por aí rodando o mundo. Quando ele começa a rodar o mundo, enquanto ele tem dinheiro, ele é bem tratado em tudo que é lugar. Mas não importa quanto dinheiro a gente tenha, se a gente não produz continuamente, uma hora ele faz o quê? Acaba. Se a gente para de produzir, uma hora a riqueza acaba. E acontece com ele, a riqueza acaba. Então ele começa a passar uma série de perrengues, até que no final ele se vê numa situação tão terrível, em que ele está comendo a comida dos porcos. Ele passa fome, ele começa a passar uma situação de não ter nem o que comer, vai trabalhar no local cuidando de porcos, e naquele local, quem emprega ele não dá o suficiente nem mesmo para ele comer, e ele se vê nessa situação de dividir a comida com os porcos para não morrer de fome. Aí ele cai em si e fala: nossa, lá na casa do meu pai, que eu abandonei, pedi minha herança para rodar o mundo, até o menor dos empregados comia de maneira decente, tinha uma vida digna, e aqui estou eu, passando toda essa necessidade. Então ele pensa, se arrepende e fala: já sei o que eu vou fazer,
vou voltar para casa e vou pedir ao meu pai, não que me receba mais como filho, porque disso eu não sou digno mais. Entende o seu erro, se responsabiliza por ele e fala: eu não tenho mais o direito de pedir ao meu pai que me receba como filho, mas eu tenho sim o direito de ir lá e pedir a ele que pelo menos me dê um emprego, que me trate como empregado. E ele volta para ser empregado do pai. Quando ele chega em casa, o pai o recebe e dá uma grande festa pelo seu retorno. Dá roupa para ele, vestimenta, chinelo, tudo que ele precisa para voltar a ser o seu filho. E fala: meu filho, a casa está aberta, estava aguardando o seu retorno. E essa parábola mostra para a gente, nessa sequência das 3, que quando a gente começa a aumentar o nosso nível de maturidade, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer a nossa parte. No primeiro momento, Jesus traz uma parábola em que a ovelha se perdeu. Ele fala sobre uma moeda que se perdeu. A moeda sequer tinha possibilidade de voltar sozinha para a senhora. Então ela vai lá e varre a casa até achar a moeda. A ovelha já começa a ter uma condição maior, dependendo do nível ali que ela tem de entrosamento. Se você chamar de longe, os animais vêm. Quem já criou animal sabe disso. Você grita o nome deles, eles vêm. Mas ele ainda mostra o pastor saindo dali, deixando as ovelhas e indo buscar. E aí Jesus acaba essa série das 3 parábolas com um pai que fica aguardando dentro de casa, sabendo que o seu filho não vai conseguir viver longe dele, e diz: eu estava aqui te esperando. Por que Jesus faz essa sequência? E ela é didática. Jesus faz essa sequência para dizer o seguinte: nós iremos atrás, nós iremos cuidar, por exemplo, da criancinha que se perdeu e não consegue se achar. À medida que nós vamos ganhando maturidade, que nós vamos ganhando consciência, não é mais possível que o pastor vá correr atrás da ovelha. A partir dali é necessário que a gente se arrependa, caia em si e faça o caminho de volta. Isso é extremamente profundo, porque acaba totalmente com aquela noção de que a gente pode receber as coisas de graça, que a gente pode, sem fazer a nossa parte, receber algo. Isso acontece sim, mas quando nós estamos no nível de imaturidade tão grande que nós ainda não podemos ser responsabilizados por nada. Tanto que lá no Evangelho também está dito, Jesus disse para a gente: aquele que fizer coisas dignas de açoite e não souber, ou seja, aquele que não tiver conhecimento e maturidade, lhe serão dados poucos açoites. Aquele que fizer coisas dignas de açoite, ou seja, Jesus aparentemente está falando das mesmas coisas, e souber, aí ele diz a diferença: aquele que souber, tiver conhecimento, já tiver o nível de consciência que nós temos de entender as coisas, lhe serão dados muitos açoites. Ou seja, aquele que não tem tanta consciência, ele é mais levado, carregado pela mão. À medida que a nossa consciência vai desenvolvendo, é necessário que nós façamos a nossa parte, que nós nos arrependamos, que nós façamos o caminho de volta. Quando a gente sai, que a gente consiga voltar. E essa é a parábola que finaliza essas 3, dizendo que o filho pródigo, ele se arrepende depois de ter esbanjado todos os bens. Por isso o nome pródigo, que é alguém que prodigaliza, gasta todos os bens. Ele gasta tudo, depois que ele começa a passar necessidade, ele se arrepende e volta. E a parábola mostra que ele
é recebido com festa por ter percebido o quanto errou. E normalmente as pessoas ficam no filho pródigo e não percebem que essa parábola tem um outro ensinamento riquíssimo, que é o outro irmão. Todo mundo acha assim, nossa, esse outro irmão ele está bem, ó. Ficou ali com o pai, não gastou o dinheiro todo, cuidou de todo mundo o tempo todo, mas não. Porque a parábola diz que esse outro irmão que ficou, quando o seu irmão volta, em vez dele dar pulos de alegria como pai, porque todo mundo que tem um familiar em uma situação hoje difícil sabe o quanto a gente quer que esse familiar volte para a luz. Todo mundo que tem um amigo, alguém que a gente ame, que está fora do seu caminho, meio perdido, como o filho pródigo que andava perdido, quanta alegria tem que estar dentro do nosso coração quando houver o retorno daquele ser querido que conseguiu voltar. Mas ao contrário disso, o irmão dele faz o quê? Chama o pai e fala, pai, por que está fazendo essa festa aí? Está tudo lá narrado. Essa está em Lucas, em Mateus, no capítulo 15, versículo 11 e seguinte, é isso? Acho que é. Depois eu vou achar aqui, se eu tiver errado, o pessoal vai depois me dar uma dica, que a gente sempre recebe essas ajudas aqui. Eu lembro do texto, mas não lembro exatamente onde está, eu estou tentando achar essa última e não estou conseguindo. Mas lá está dito, por Jesus, que esse irmão, em vez de se alegrar, ele chama o pai e fala, pai, o que está acontecendo aí? Eu estava aqui contigo o tempo todo, cuidei de tudo aqui para você, e você nunca me deu nem um carneiro, agora meu irmão vem, você mata um boi para ele, dá festa, dá bebida para todo mundo, dá festa para todo mundo, para comemorar o meu irmão que foi lá e gastou toda a sua fortuna. E aí o pai chega para esse outro irmão, também não o abandona, e fala, meu filho, o seu irmão estava perdido e voltou. E esse irmão então, ele ameaça nem participar daquilo ali, diz que não vai participar, que vai ficar do lado de fora. E ainda assim o pai não desiste, diz, meu filho, você esteve o tempo todo ao meu lado e tudo que eu tenho é seu. Eu estou dando isso para o seu irmão porque ele não tinha mais. Já você, que o tempo todo esteve aqui, sempre esteve tudo à sua disposição, você pode pegar o que você quiser, quantos novilhos você quiser, quantos carneiros você quiser, é tudo seu. Não há necessidade de você achar que o seu irmão está ganhando e você não, porque tudo é seu, você esteve aqui o tempo todo. Vamos comemorar que seu irmão voltou. Então é o pai que não desiste daquele filho, sendo que a parábola narra o sofrimento desse filho por não reconhecer a alegria que é o retorno do seu filho, do seu irmão, que havia feito tanta besteira. O seu irmão fez um monte de besteira, sofreu, comeu com porcos, mas quando ele percebe que errou e resolve mudar o rumo dele, ele recebe uma festa. E o outro entra em estado de tristeza. Por que entra em estado de tristeza? Porque aquele outro ainda não amadureceu. O que foi e passou aquele perrengue todo, era o mais imaturo, mas acabou amadurecendo e percebendo que ele fez tudo errado e resolveu voltar e fazer tudo diferente. Já aquele que ficou ali, ele ficou, mas ele não seguiu o amadurecimento dele ao ponto de receber aquele irmão bem. Então o tempo todo, Jesus ele vem falar para a gente o tempo todo sobre essa necessidade de nós, em vez de condenarmos ou aniquilarmos aqueles que estão no erro, de nós ampararmos, de nós acolhermos. Isso significa que Jesus compactua com o erro? Nunca. Enquanto o filho pródigo
Essa parábola narra a história de um homem bem rico. Ele poderia ter saído dali e ter ido buscar o filho dele, ver onde o filho dele estava passando necessidade de pegar, mas ele não faz. Mostra para a gente o quê? Que enquanto o filho pródigo estava no caminho errado, ele continuou sofrendo, continuou sentindo dor, continuou mal. E ele só para aquela dor a partir do momento que ele resolve mudar. Nessas 3 parábolas, Jesus exemplifica para a gente exatamente o que está no nosso ponto de hoje. Não viemos para aniquilar, viemos para edificar. Não viemos para matar o pecador, viemos para educar e tentar evangelizar, tentar salvar as pessoas. E o aniquilar hoje adquire um sentido de responsabilidade muito maior para cada um de nós. Porque não basta apenas eu não querer matar aquela pessoa que está no erro. Porque aqui Paulo vem falar para a gente que quando eu abandono aquelas pessoas que estão no erro, quando eu abafo a voz das pessoas, quando eu escondo-as ou quando eu deixo-as para trás, tudo isso também é quando eu desamparo completamente, tudo isso também é esse meu instinto de destruição. Não é apenas aniquilar sob o ponto de vista de matar e acabar com a vida da pessoa, mas todo aquele ato de abandono de alguém porque é uma pessoa equivocada é um erro da nossa parte. E aí a gente entra numa situação muito delicada, porque ao mesmo tempo nós precisamos ajudar a acabar com o erro, mas não podemos acabar com aquele que está praticando o erro. Isso é difícil. Há uma história até de um feiticeiro que ele se apodera de um castelo e ele começa a fazer uma grande guerra. E aí as pessoas tentam pegar o castelo de volta, não conseguem, tudo mais. E essa história conta então que o grande... Porque se ele está justamente provando que eu venci. A história acaba assim, e tem que ser interpretada. Se ele fizer isso, ele prova que eu venci. Porque o feiticeiro representa ali as forças do mal, representa tudo aquilo que é equivocado. E a partir do momento que o grande rei, que representa tudo que há de bom, vai lá e mata, aniquila, quem venceu foi o mal. Então o feiticeiro tem certeza, ele fala, ele não pode me matar, porque a partir do momento que ele me matar, eu venci. Assim é o nosso ponto de hoje. Se nós queremos matar o mal, se nós queremos acabar com o mal do mundo, e para acabar com o mal eu aniquilo alguém, na verdade eu estou entrando num conflito, eu estou entrando num paradoxo, porque matar alguém para acabar com o mal é aumentar ainda mais o mal, percebe? É muito difícil a gente falar isso, porque pode parecer que a gente está querendo incentivar, apoiar crime, não tem nada a ver com isso, ou desincentivar pessoas que combatem o crime, não tem nada a ver com isso. O crime precisa ser combatido. As pessoas que ainda representam perigo para a sociedade, elas precisam sim, por enquanto, serem retiradas do convívio da sociedade. Isso é necessário pelo bem até da própria pessoa, porque quanto mais ela tiver oportunidade de fazer o erro, mais karma ela vai ter para ela. Mas a gente precisa tirar de nós essa noção, essa ideia de que eu preciso aniquilar as pessoas. Eu preciso tentar de tudo, é salvar as pessoas, tirar o mal delas e não tirar a pessoa dali. Esse é o objetivo de todos nós seres humanos. E é por isso que Jesus fala que quando se perde uma ovelha só, o homem tem 100, mas ele vai lá catar aquela uma ovelha. Quando se perde uma moedinha só, a pessoa tem 10, mas ela caça no chão para achar aquela moedinha. Quando o filho pródigo sai, o pai aguarda. E ele não tem só um filho. Ele vê que outro filho está lá fora em desespero, em sofrimento, porque sentiu inveja do outro ou raiva, e ele vai lá e tenta
ensinar aquele filho também que não deve sentir raiva, que deve se alegrar pelo irmão. Em todas essas 3 parábolas, Jesus mostra para a gente que nós não devemos desistir das pessoas. Não importa o quanto são difíceis os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, não devemos desistir, abandonar as pessoas. É óbvio que se está acontecendo algo que eu não estou conseguindo suportar, é mais do que legítimo que eu me afaste, se eu não estou conseguindo. Mas o primeiro momento que a gente tem que tentar fazer é ajudar as pessoas, é tentar ficar perto e ajudar, porque senão a gente cai naquela outra situação em que pessoas falam assim: eu saí de casa, deixei fulano lá porque fulano é muito difícil, aí eu fiz tal coisa porque fulano é muito difícil. A pessoa que faz isso, ela tem a grande tendência a passar o resto da vida sozinha. Sabe por quê? Porque nesse mundo nós vamos encontrar pessoas fáceis ou difíceis. Difíceis. Nós somos difíceis em vários aspectos. Então, se eu abandonar, deixar para lá todo mundo que for difícil, se eu esquecer, matar dentro de mim todo mundo que é difícil, a grande tendência é que daqui a pouco eu fique sozinho. E a grande tendência também é que quando eu precisar que alguém me aguente, mesmo sendo difícil, não tenha ninguém para aguentar. Porque muitas das vezes não vem exatamente daquela pessoa que eu estou fazendo a ação. Mas Deus sempre, através da lei do retorno, da lei de causa e efeito, nos dá o retorno. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, por conta de um ato que foi feito lá, e ela falou: pô, mas fulano é bem grato, né? E eu falei: olha, não importa se o fulano é grato ou não. Se a gente sabe que a gente tem que fazer aquilo e aquilo é correto, a gente faz. Porque a maioria das vezes, quando a gente ajuda alguém, na maioria, não vão ser pessoas que vão ser gratas. Normalmente as pessoas que estão precisando, normalmente, não vão nos agradecer. Mas não tenha dúvida nenhuma, quando a gente faz isso, aquela pessoa pode até não estar do nosso lado para nos ajudar quando a gente precisar, mas vai ter alguém. Vai ter alguém. E quando eu me acostumo a abandonar as pessoas, quando eu precisar, eu também serei abandonado. Essa é a lei. É a lei de ação e reação. Se eu abandono, vou ser abandonado. Se eu aniquilo, um momento qualquer vou ser aniquilado. Por isso que a gente precisa o tempo todo lutar para retirar o mal das pessoas, e não para retirar as pessoas da nossa vida, da humanidade, da matéria. Não era esse o nosso objetivo. Como Paulo falou, segundo o poder que o Senhor Deus me deu, foi para a edificação e não para a destruição. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Muito obrigada, Américo. Muito bom, maravilhoso o que vocês... Posso sentar aqui? Tá bom, pode sentar. E aí, amigos, gostaram da palestra? Muito boa, não é? Então compartilhem. Dá um sininho lá. Associe-se à TV Nova Luz, a nossa casa espírita virtual, que esse programa vai chegar a muitos e muitos corações, não é? Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece, para depois partirmos para o passe. Agradecemos, Senhor, por esses momentos de muitas reflexões, de muito conhecimento, de muito aprendizado, que possamos guardar em nossos corações e nossas mentes tudo isso que foi dito hoje, que possamos colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que aprendemos aqui hoje. Que suas bênçãos de luz se derrame sobre todos nós, abençoando, guardando, protegendo, nos fortalecendo, e que possamos sair daqui bem melhor do que quando entramos e chegamos. Fique conosco, Mestre, nos guarde, nos proteja nossos amores, nossos lares, nosso ambiente de trabalho, Senhor.
que possamos amanhã, quando chegarmos ao nosso trabalho, que aquela pessoa difícil, como o Américo falou, possamos olhar com outro olhar, um olhar de caridade, de compreensão e de amor. Fique conosco, Senhor. Olhai pelo nosso planeta, esse planeta escola que tantas oportunidades nos dá de aprendermos o seu evangelho de amor. Que os homens se aquietem, que seus corações se pacifiquem e que o seu evangelho de amor, Senhor, esteja no coração de cada irmão, hoje e sempre. Graças a Deus.